A porta da mansão em Lisboa se abriu com um rangido que ecoou como um grito abafado na noite chuvosa. Ana e Maria, as gêmeas idênticas de 25 anos, encharcadas até os ossos, caíram de joelhos no degrau de mármore, seus olhos suplicantes fixos na figura solitária da viúva Sofia. "Por favor, senhora, deixe-nos trabalhar para você", imploraram em uníssono, suas vozes trêmulas revelando o desespero de quem havia sido expulso de casa por amar uma à outra, e agora enfrentavam a rua como única opção, mas o que elas não sabiam era que aquela súplica abriria portas para um inferno de segredos e traições que mudaria suas vidas para sempre. Sofia, aos 40 anos, observava as duas com uma mistura de pena e curiosidade. Sua mansão no bairro Alto era um refúgio de luxo herdado do falecido marido, um empresário bem-sucedido cuja morte repentina a deixara sozinha com uma fortuna e um vazio que nenhum dinheiro preenchia. Ela havia lido sobre casos como o delas nos jornais. Famílias conservadoras em Portugal ainda rejeitavam filhas que desafiavam as normas tradicionais. "Levantem-se", disse ela com voz firme, mas não fria. "Entrem antes que peguem uma pneumonia." As gêmeas obedeceram, tropeçando no hall de entrada, onde o calor da lareira contrastava com o frio que sentiam no peito. No dia seguinte, Sofia as contratou como empregadas domésticas. Ana, a mais impulsiva das duas, com sua energia vibrante e tendência a questionar tudo, assumiu as tarefas da cozinha, enquanto Maria, mais reflexiva e cautelosa, cuidava da limpeza e do jardim. Elas moravam em um quarto pequeno nos fundos da casa, um espaço apertado que as forçava a confrontar sua proximidade constante. "Isso é temporário", sussurrou Maria para Ana naquela primeira noite, abraçando-a secretamente. "Vamos economizar e fugir para um lugar onde possamos ser nós mesmas." Mas Ana, com um brilho desafiador nos olhos, respondeu: "Ou talvez aqui possamos encontrar aliados." "A senhora parece diferente." Os dias se transformaram em semanas, e a rotina se instalou como uma teia sutil. Sofia observava as gêmeas com interesse crescente. Ela notava como elas se comunicavam sem palavras, um olhar trocado durante o jantar que carregava mais intimidade do que qualquer conversa. Sua própria vida havia sido marcada por um casamento arranjado, onde o amor era uma ilusão mantida por aparências. O marido, Ricardo, fora um homem tradicional, católico devoto, que nunca soube dos desejos reprimidos de Sofia por uma amiga de juventude. Agora, viúva, ela lutava contra o julgamento da sociedade lisboeta, que sussurrava sobre sua independência como se fosse um pecado. Uma tarde, enquanto Ana preparava o chá, Sofia entrou na cozinha inesperadamente. "Vocês duas são inseparáveis", comentou ela, pegando uma xícara. Ana congelou por um momento, o coração acelerado. "Somos gêmeas, senhora." "É natural." Mas Sofia sorriu de forma enigmática. "Não é só isso, é? Eu vejo como se olham. Não julgo. Minha vida não foi tão reta quanto parece." Aquelas palavras foram como um raio, abrindo uma fresta de esperança nas gêmeas. Maria, que entrava naquele instante, ouviu e trocou um olhar com Ana. Pela primeira de muitas vezes, elas perguntaram se Sofia poderia ser uma aliada ou algo mais perigoso. A tensão começou a crescer quando a família de Sofia chegou para uma visita. Sua irmã, Catarina, uma mulher rígida de 50 anos, casada com um padre reformado, notou imediatamente a proximidade das empregadas. "Quem são essas meninas?", perguntou ela durante o almoço, os olhos estreitados em desconfiança. Sofia respondeu calmamente: "Minhas novas ajudantes. São eficientes." Mas Catarina não se convenceu. Mais tarde, sozinha com Sofia, ela sussurrou: "Cuidado, mana. Ouvi rumores sobre gêmeas expulsas de casa por imoralidades. Não manche o nome da família." Sofia sentiu um aperto no peito. Ela defendia as gêmeas, mas as palavras de Catarina plantaram uma semente de dúvida. E se sua própria atração sutil por Ana fosse descoberta? Ana e Maria, escondidas na cozinha, ouviram tudo. "Ela nos odeia", murmurou Maria, lágrimas nos olhos. Ana, furiosa, apertou sua mão. "Não vamos deixar que nos separem de novo. Mas precisamos ser cuidadosas." Naquela noite, pela primeira vez, elas discutiram.
Maria queria partir, mas Ana insistia em ficar, atraída pela possibilidade de uma vida melhor sob a proteção de Sofia. E se ela nos entender? E se pudermos ser livres aqui? A discussão terminou em um abraço tenso, mas o rift entre elas começava a se formar, impulsionado pela pressão externa. Sofia, em seu quarto, refletia sobre suas escolhas. Contratar as gêmeas havia sido um ato de compaixão, mas agora ela via nelas um espelho de seus próprios desejos reprimidos. Ela se lembrava de Isabel, a amiga da universidade com quem trocara beijos escondidos, apenas para ser forçada a um casamento pela família. Eu paguei o preço da obediência, pensou ela. Elas não deveriam. Mas a sociedade portuguesa, ainda impregnada de valores católicos tradicionais, não perdoaria escândalos. Um vizinho já comentara sobre as meninas estranhas na mansão. Sofia decidiu proteger as gêmeas, mas a que custo para si mesma? Os conflitos internos se intensificavam. Ana sonhava com uma revolução pessoal, imaginando confrontar a família que a expulsara. Maria, mais pragmática, temia as consequências. Amor não é suficiente contra o mundo, disse ela uma noite. Ana rebateu, então por que lutamos? Sofia, ouvindo acidentalmente, sentiu um puxão no coração. Ela começou a compartilhar histórias de sua juventude, criando laços que borravam as linhas entre patroa e empregadas. Mas cada conversa aproximava-as de um precipício. A primeira traição veio de forma sutil. Catarina, investigando, descobriu o passado das gêmeas através de um contato na igreja local. Ela confrontou Sofia, elas são pecadoras. Expulsas ou eu conto para todos. Sofia hesitou, o medo de perder sua reputação social pesando como chumbo. Naquela noite, ela chamou as gêmeas para uma conversa. Minha irmã sabe de vocês. Eu? Eu não posso arriscar. As palavras saíram como facadas. Ana explodiu. Você nos deu esperança e agora nos trai? Maria, em silêncio, sentiu o mundo desabar. Sofia, dividida, murmurou: não é traição. É sobrevivência. As gêmeas passaram a noite em vigília, o quarto pequeno agora parecendo uma prisão. Ana andava de um lado para o outro, os punhos cerrados. Não podemos confiar nela. Vamos embora amanhã. Maria, sentada na cama, balançava a cabeça. E para onde? Sem dinheiro, sem família? Sofia ainda pode nos ajudar. O debate acalorado revelou as diferenças profundas entre elas. Ana, a guerreira impulsiva, via traição em toda hesitação. Maria, a pacificadora, buscava compreensão mesmo na dor. Pela manhã, decidiram confrontar Sofia, uma decisão que selaria alianças frágeis e novas feridas. Sofia, atormentada pela culpa, esperava-as na sala de estar. O sol filtrava pelas janelas altas, iluminando os móveis antigos que testemunhavam gerações de segredos familiares. Eu não as expulsarei, disse ela antes que pudessem falar. Mas precisamos de um plano. Minha irmã é influente na comunidade católica de Lisboa. Se ela espalhar rumores, perderei tudo, a casa, os amigos, a paz. As gêmeas trocaram olhares. Ana, ainda desconfiada, perguntou: e nós? Somos apenas peões? Sofia negou, mas em seu coração admitia o egoísmo. Proteger as gêmeas era também uma forma de redimir seu passado covarde. O plano era simples, mas arriscado. As gêmeas fingiriam ser apenas irmãs devotas, frequentando a igreja local para dissipar suspeitas. Maria aceitou, vendo nisso uma chance de estabilidade. Ana resistiu, sentindo-se traída por ter que esconder seu amor. É como voltar para o armário, protestou ela. Sofia tocou seu braço gentilmente, um gesto que enviou um arrepio inesperado. É temporário. Eu lutarei por vocês. Naquele momento, uma atração sutil nasceu em Ana, confundindo lealdades. Maria notou e um ciúme silencioso se instalou. A pressão familiar aumentou quando os pais das gêmeas, alertados por Catarina, apareceram na mansão. O pai, um pescador aposentado de Porto, gritou na porta: vocês envergonham a família.
Voltem e peçam perdão à igreja. A mãe chorava, implorando reconciliação. Ana enfrentou-os: vocês nos jogaram na rua por sermos quem somos. Agora nos querem de volta para aparências? Maria, dividida, quis abraçá-los, mas o orgulho a reteve. Sofia interveio, defendendo-as: elas são minhas empregadas. Deixem-nas em paz. Os pais partiram furiosos, prometendo espalhar a vergonha pela vizinhança. Esse confronto abalou Maria profundamente. Ela começou a questionar seu relacionamento com Ana. E se eles tiverem razão? E se nosso amor for um erro? Sussurrou ela uma noite. Ana, chocada, rebateu: você está louca? Depois de tudo? A discussão escalou para uma briga, com acusações voando como flechas. Maria confessou seu medo de perder tudo novamente. Ana via fraqueza. Sofia, ouvindo do corredor, sentiu pena e algo mais por Maria, cuja vulnerabilidade atraía. Ela ofereceu consolo a Maria sozinha, um gesto que plantou sementes de divisão. A sociedade lisboeta começou a reagir. Rumores circulavam nos cafés do Chiado: a viúva abriga pecadoras. Sofia perdeu convites para eventos sociais, isolando-se mais. Ela confrontou Catarina: por que faz isso? Somos família. Catarina respondeu friamente: pelo bem da sua alma. E da nossa reputação. Sofia, furiosa, cortou laços com a irmã, uma decisão que a deixou sozinha, mas livre. O preço era alto, solidão que a empurrava para as gêmeas. Ana, sentindo a atração por Sofia crescer, começou a passar mais tempo com ela, compartilhando histórias de sua juventude rebelde. Eu sempre soube que amava mulheres, confessou Ana. Sofia ouvia, seus próprios desejos despertando. Maria, percebendo, sentiu-se traída. Você está se apaixonando por ela? Acusou em particular. Ana negou, mas a mentira pairava no ar. O triângulo emocional se formava, cheio de tensão. Um incidente no mercado local acelerou o caos. Um vizinho confrontou as gêmeas: vocês não são bem-vindas aqui. Saiam de Lisboa. Ana rebateu verbalmente, mas Maria a puxou embora, temerosa de violência. De volta à mansão, Sofia as consolou, mas o toque em Ana durou demais. Maria saiu chorando. Naquela noite, ela tomou uma decisão impulsiva: ligar para os pais, pedindo ajuda para corrigir seu caminho, traindo Ana e Sofia. A traição de Maria veio à tona quando os pais retornaram com um padre. Maria quer se redimir, anunciaram. Ana, devastada, gritou: como pôde? Maria, lágrimas nos olhos, explicou: eu não aguento mais a luta. Quero paz. Sofia, chocada, defendeu Ana: isso é manipulação. Mas Maria partiu com os pais, deixando Ana destruída e Sofia questionando sua própria lealdade. Ana desabou no chão da mansão, o eco de sua dor preenchendo o silêncio. Sofia ergueu, segurando-a nos braços pela primeira vez, um abraço que misturava consolo e desejo reprimido. Ela voltará, murmurou Sofia, mas no fundo sabia que a traição de Maria era um ponto sem retorno. Ana, com o coração partido, sussurrou: eu a amava mais que tudo. Porque ela nos abandonou? A noite se estendeu em conversas profundas, revelando vulnerabilidades que aproximavam as duas, mas também destacavam o abismo ético. Sofia, a patroa, explorando a dor de Ana. Nos dias seguintes, Ana mergulhou no trabalho, limpando a casa com fúria para distrair a mente. Sofia observava, lutando contra sua atração crescente. Eu me sinto culpada, confessou ela a uma amiga por telefone. Mas ela é tão viva, tão real. A amiga alertou: cuidado, Sofia. Você é viúva respeitável. Isso pode destruir você. Mas Sofia ignorou, convidando Ana para jantares privados, onde o vinho soltava confissões. Ana admitiu: Maria era minha âncora. Sem ela, me sinto à deriva. Sofia respondeu: eu posso ser sua âncora. As palavras pairaram, carregadas de implicações. Maria, agora em Porto com os pais, enfrentava seu próprio inferno.
A redenção envolvia sessões com o padre, orações forçadas e isolamento. Você fez a escolha certa, diziam os pais, mas Maria se sentia vazia. Ela sonhava com Ana, questionando sua decisão. Foi medo, não convicção, pensou ela. Uma carta secreta para Sofia chegou, cuide dela. Eu errei. Mas Sofia, dividida, não mostrou a Ana, temendo reacender esperanças vãs. Essa omissão foi sua primeira traição consciente. A sociedade pressionava Sofia. Catarina, sabendo da partida de Maria, espalhou que uma das pecadoras se arrependeu, mas a outra corrompe a viúva. Convites cessaram completamente, até o banco questionou suas finanças, insinuando instabilidade. Sofia confrontou um antigo amigo da família, por que me julgam? Eu ajudo quem precisa. Ele respondeu, em Portugal, tradições importam. Seu marido rolaria no túmulo. Sofia, furiosa, isolou-se mais, dependendo de Ana para companhia. Ana, sentindo a atração mútua, beijou Sofia impulsivamente uma noite. O beijo foi breve, mas elétrico, seguido de arrependimento. Desculpe, senhora. Eu estou confusa. Sofia, ofegante, rebateu, não sou sua senhora. Sou Sofia. Elas se afastaram, mas o dano estava feito. Ana lutava com a culpa, trair Maria? Sofia questionava a moral, explorar a vulnerabilidade de Ana? O conflito interno os consumia. Maria, incapaz de suportar, fugiu de Porto e retornou a Lisboa. Chegando à mansão, encontrou Ana e Sofia em uma conversa íntima. O que está acontecendo? Exigiu ela. Ana, chocada, abraçou-a. Você voltou. Mas Maria viu o brilho nos olhos de Sofia. Você a roubou de mim, acusou Maria. Sofia negou, mas a tensão explodiu em uma discussão acalorada. Maria confessou sua traição por medo, Ana admitiu o beijo por solidão. Sofia, no centro, sentiu o peso de suas escolhas. A reconciliação foi frágil. As gêmeas se reaproximaram, mas o ciúme persistia. Sofia, sentindo-se sobrando, considerou dispensá-las. Eu causei isso, pensou ela. Mas Ana implorou, fique conosco. Precisamos de você. O triângulo se complicava, com lealdades divididas e segredos fervendo. Um escândalo público irrompeu quando Catarina publicou um artigo anónimo em um jornal local, acusando Sofia de corrupção moral. A mansão foi vandalizada com pichações, pecadoras fora. Sofia, devastada, confrontou a irmã, você destruiu minha vida. Catarina rebateu, eu salvei sua alma. A briga terminou em ruptura permanente, deixando Sofia sem família. As gêmeas apoiaram Sofia, mas o custo era alto. Maria, arrependida, propôs fugir juntas. Ana hesitou, atraída por Sofia. E se ficarmos e lutarmos? Perguntou ela. Maria, ferida, retrucou, você escolheu. A divisão crescia, levando a mais confrontos. Sofia, em crise, consultou um terapeuta secretamente. Estou apaixonada por ela, mas é errado, confessou. O terapeuta aconselhou distância, mas Sofia ignorou, aprofundando o laço com Ana. Maria, sentindo-se excluída, planejou uma vingança sutil, revelar o beijo aos jornais. A traição de Maria culminou em uma carta anônima para o jornal, detalhando a affaire entre Sofia e Ana. O artigo explodiu na mídia lisboeta, viúva envolvida em escândalo lésbico. Sofia, ao ler, sentiu o mundo ruir. Quem fez isso? Gritou ela para as gêmeas. Maria, pálida, confessou, fui eu. Por ciúme. Ana, horrorizada, virou-se contra a irmã, você nos destruiu. Maria chorou, eu queria te recuperar. A mansão se transformou em campo de batalha, com acusações ecoando pelas paredes. Sofia, furiosa, expulsou Maria, saia daqui. Maria partiu em lágrimas, vagando pelas ruas de Lisboa, confrontando sua própria escuridão. Eu me tornei o monstro que temia, pensou ela.
Ana ficou com Sofia, mas o laço estava manchado. Como posso confiar em alguém agora? Perguntou Ana. Sofia respondeu, nós reconstruímos. Mas internamente, Sofia questionava se valia a pena o preço, perda de reputação, família, paz. A sociedade reagiu com fúria. Protestos surgiram na porta da mansão, organizados por grupos conservadores. Fora, pervertidas, gritavam. Sofia chamou a polícia, mas os oficiais simpatizavam com os manifestantes. Senhoras, é melhor se esconderem, aconselharam. Ana e Sofia barricaram-se dentro, o medo unindo-as. Naquela noite, Ana confessou seu amor. Eu te escolhi. Sofia, tocada, retribuiu o beijo, mas com reservas morais. Isso é certo? Depois de tudo? Maria, sozinha em um albergue, refletia sobre suas escolhas. Ela ligou para os pais, pedindo perdão, mas eles a rejeitaram. Você nos envergonhou novamente. Isolada, ela considerou o suicídio, mas uma memória de Ana a reteve. Eu preciso consertar isso, decidiu. Ela retornou à mansão disfarçada, infiltrando-se durante um protesto para falar com Ana. Me perdoe, irmã. Eu errei por amor. Ana, dividida, abraçou-a. Volte. Nós três podemos lutar juntas. Sofia aceitou Maria de volta, mas com condições, terapia coletiva. Elas buscaram ajuda em uma ONG LGBT em Lisboa, onde compartilharam histórias com outros marginalizados. Vocês não estão sozinhas, disse o conselheiro. As sessões revelaram traumas, o abandono das gêmeas, a repressão de Sofia. Mas o progresso era lento, pontuado por recaídas. Ana e Sofia aprofundavam seu relacionamento, deixando Maria à margem. Um confronto final com Catarina ocorreu em uma reunião familiar forçada. Você destruiu tudo, acusou Sofia. Catarina, defensiva, rebateu, eu protegi nossa herança. Mas ao ver o sofrimento, Catarina amoleceu, talvez eu esteja errada. A reconciliação parcial veio, mas superficial. Sofia cortou laços financeiros, escolhendo independência. As gêmeas e Sofia enfrentaram um julgamento público. Ana liderou uma manifestação pró-LGBT, falando sobre sua jornada. Amor não é pecado, declarou ela. Maria apoiou, redimindo-se. Sofia, ao lado delas, sentiu orgulho, mas o custo, perda de amigos, negócios falhando. O clímax veio quando um político local usou o escândalo para ganhar votos, propondo leis anti-LGBT. As três se uniram em uma campanha contra, expondo hipocrisias. Maria, em um ato de coragem, revelou sua traição publicamente. Eu traí por medo, mas agora luto pela verdade. A confissão virou a maré, ganhando simpatia. No entanto, o preço era irreversível. Sofia vendeu a mansão para pagar dívidas, mudando-se para um apartamento modesto. As gêmeas, agora livres, mas marcadas, questionavam se valer a pena. Com a mansão vendida, Sofia, Ana e Maria se instalaram em um pequeno apartamento no Alfama, onde os fados ecoavam pelas ruas estreitas, um lembrete constante de melancolia e resiliência. Sofia trabalhava como consultora freelance, sua reputação manchada, mas sua determinação intacta. Perdi tudo material, mas ganhei liberdade, refletia ela. Ana e Sofia aprofundavam seu amor, mas Maria, ainda curando feridas, sentia-se como uma intrusa. Eu causei isso, murmurava ela, lutando contra a culpa que a consumia. A campanha contra as leis anti-LGBT ganhou tração, com as três se tornando figuras simbólicas. Ana falava em eventos, nós pagamos o preço da autenticidade. Vocês vão deixar que nos calem? Maria, redimida, organizava grupos de apoio, ajudando outras como elas. Sofia usava sua influência remanescente para lobby, confrontando antigos aliados. Vocês me abandonaram por preconceito, acusava ela. Alguns se desculparam, mas a maioria permaneceu distante. Conflitos internos persistiam. Ana e Sofia discutiam sobre o futuro: casar? Adotar? Em Portugal, ainda é uma batalha, dizia Sofia.
Ana, otimista, insistia, então lutamos. Maria, observando, sentia inveja e arrependimento. Uma noite, ela confrontou Ana, você me trocou por ela. Ana negou, você nos traiu primeiro. A briga reabriu velhas feridas, mas terminou em reconciliação, somos irmãs antes de tudo. A pressão social culminou em um ataque, vândalos quebraram janelas do apartamento, gritando insultos. A polícia investigou relutantemente, revelando conivência de Catarina. Sofia a confrontou pela última vez, sua obsessão nos destruiu. Catarina, quebrada, admitiu, eu temia perder você para o pecado. Elas se despediram em termos amargos, mas com uma faísca de entendimento. Maria, em um ato de sacrifício, decidiu partir para Brasil, buscando uma nova vida. Aqui sou um lembrete de dor, explicou ela. Ana chorou, não vá. Mas Maria insistiu, é minha redenção. Sofia abençoou, vá e encontre paz. A partida foi dolorosa, mas libertadora. Ana e Sofia, agora sozinhas, enfrentaram o vazio. Seu amor floresceu, mas marcado por perdas. Valeu a pena? Perguntou Ana uma noite. Sofia respondeu, sim, porque somos livres. Elas se casaram em uma cerimônia discreta, desafiando normas. Anos depois, Maria retornou para uma visita, transformada. Eu encontrei amor próprio, disse ela. As três refletiram sobre sua jornada, traições, danos, despertares. Nós pagamos caro, mas mudamos algo, concluiu Sofia. No final, a sociedade portuguesa evoluiu lentamente, com leis mais inclusivas. Mas para elas, o preço pessoal foi imenso, famílias rompidas, corações cicatrizados. Foi certo trair lealdades por amor próprio, ou o preço da autenticidade sempre justifica as feridas causadas aos outros?